Vamos lá então, coloquei para gravar. Aí vamos começar. Pai Senhor, Nalva. A paz, obrigada. Eu tô tentando ativar a câmera aqui, só um minutinho. Tá bom. Boa noite a todos, viu? Graças e paz. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa dádiva, por esse presente que o Senhor tem nos dado nessa noite. Pai amado, prepara os nossos corações, Senhor, para a tua palavra nessa noite. Tem sido, Senhor Jesus, de grande fortalecimento para as nossas almas, Senhor, esses últimos dias de leitura da tua palavra. Deus, continue, Senhor, a nos despertar, a nos alimentar espiritualmente, Senhor, para que possamos resistir a esses dias maus, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, pois sem ti nada somos. Somos dependentes, Senhor Jesus, de ti. Pai, é o meu pedido nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá luz, Senhor, a nossa visão espiritual, ó Pai, para que possamos discernir tudo e todas as coisas, ó Pai. É o meu pedido, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer naquele modelinho. Pai, Senhor, Cida. Então vamos fazer naquele modelo. Começando pelo Juliano, que entrou primeiro. E vou passando as oportunidades. Quem não quiser falar hoje, não tem problema, pode passar. E daí eu termino, tá bom? Eu tô gostando desse modelo. Juliano, você tá com a oportunidade, então. Oh, meu Deus. Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, e usando aquele versículo que diz assim: grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Se não me engano, Salmo 126:3. E Deus tem feito coisas grandes nas nossas vidas. E por isso estamos muito alegres. Eu sei que hoje é sexta-feira, é envolto aí no trabalho do Maratona da Bíblia, mas como a gente já maratonou o livro de Salmos, fica esse versículo para meditação. Eu agradeço. Amém. Viu, mas Colossenses fala, né? Paulo fala pra gente exortar uns aos outros com salmos e cânticos, e enfim. Então toda a Bíblia é válida. Leni, Tá tá com tudo bem. oportunidade? Vamos ouvir só hoje. Amém, Deus abençoe. Luiz, tá com oportunidade em dobro pela semana passada. Ah, tem castigo agora. Como diz aqui, ó, em 2 Timóteo, né, eu vou batendo os olhos e vou... Sempre que eu vou vendo, eu tenho uma Bíblia que eu vou rabiscando ela todinha, né? E o irmão Juliano tava falando agora, tá escrito aqui, ó. Em 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia inteira está válida. A gente está maratonando aqui alguns Terça-feira. versículos, mas do meu ponto de vista, a Bíblia é Bíblia. Maravilha. Eu gostaria de deixar aqui hoje a minha reflexão bem breve em 2 Timóteo 2. Por isso que eu estava com ela até aberta aqui. No capítulo 15. No versículo, aliás, capítulo 2, verso 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Hoje uma situação hoje de manhã aconteceu. Eu fui dormir ontem
até que meio que cedo, geralmente pro horário que eu durmo. Eu fui dormir em torno de umas 10 horas, mais ou menos. E aí eu acordei umas 4 horas da manhã, meio que sem sono. E eu sentia que eu tinha que levantar, aproveitar para fazer o meu devocional, orar, mas a pessoa resolveu ficar mais na cama. E aí, não levantei, acordei em cima da hora, não deu tempo de fazer meu devocional antes de sair, tive que fazer depois. E no caminho, fui para São Paulo, mas antes eu deixei meu filho na faculdade. E aí eu tive uma conversa com ele, assim, até em termos de palavra de Deus, da Bíblia e tudo mais. A gente entrou num assunto que foi até meio pesado, e ali eu não gostei do desenrolar da conversa. Ele ficou chateado com a resposta que eu dei, eu fiquei chateada com o que eu falei e com o que ele falou, e não foi nada legal. E aí, quando eu cheguei, estava no trabalho, depois do almoço eu almocei, fui fazer meu devocional na hora do almoço. Logo depois que eu almocei, eu peguei meu devocional e eu comecei a ler. E ali, Deus me chicoteou, como a gente já está acostumado, né? Aí Deus falou grandemente comigo. Justamente a questão de eu ter sentido e ter percebido a necessidade de levantar às 4 horas da manhã e ter lido a palavra de Deus. Por quê? Todo devocional, todo meu script de leitura que estava programado para hoje era justamente a resposta do questionamento que meu filho fez durante o caminho. E se eu tivesse levantado e feito o devocional às 4 horas da manhã, tivesse orado, eu estava preparada para o combate. Então, o que eu gostaria de deixar esse versículo aqui é justamente isso, de nós estarmos atentos, né, à palavra de Deus. Porque aqui ele diz, procure apresentar a Deus aprovado. Como é que a gente se apresenta aprovado? Quando a gente sente e a gente não obedece. Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Como é que a gente pode se apresentar a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade? Quando nos é desafiado e a gente perdeu a oportunidade de ter a resposta correta à luz da palavra de Deus e assim não o fez. Então, logicamente, depois que eu li tudo que eu li, que eu entendi tudo que eu entendi, eu vou voltar no assunto, conversar novamente com meu filho. Mas com meu filho é possível, né? Porque a gente está aqui no contexto, no dia a dia. Mas isso pode acontecer, por exemplo, num ônibus. A gente pode acontecer com uma pessoa que a gente não vai voltar a ver mais, um assunto que a gente não vai voltar a tocar mais. E a gente tem que estar preparado, né? Então, essa para mim foi uma palavra muito forte hoje, foi uma lição muito dura que eu aprendi e que eu peço a Deus para que amanhã, se Ele me acordar às 5 horas da manhã, às 4, às 3, a hora que for, eu esteja preparada e eu consiga vencer o desafio. Porque é um desafio, né? A gente vencer a nossa natureza, o nosso corpo, que é descansar, que quer ficar na cama e tudo mais, e buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Tem aqui a palavra de Deus. Segundo Timóteo é tudo isso, né? Porque justamente eu estava ouvindo o áudio a respeito desse versículo, e ele é justamente um livro escrito para um pastor, para alguém que já era ali, que estava ali na frente. É uma carta pastoral que eles estavam, que o áudio que eu estava lendo estava explicando. É uma carta pastoral a respeito de conduzir um rebanho, de como conduzir. Então, para a gente pegar justamente essa passagem que nós estamos tendo nesse livro em específico e aprender dele nesse sentido, de a gente estar preparado, de a gente procurar se apresentar como quem maneja bem a palavra. E como que isso pode ser possível se a gente não abre a Bíblia, se a gente não faz de acordo com o que tem que ser feito. Então, essa foi a lição que eu tirei hoje, e eu peço para que Deus me dê força e me dê, assim, coragem, porque eu acho que é preciso coragem para a gente vencer as barreiras e os obstáculos do dia a dia. É um cansaço, às vezes é uma chateação que a gente tá, e o dia que eu sou assim, o dia que a gente tá chateado, a gente não quer nada, nem ler a palavra de Deus que pode nos trazer conforto e consolo, né?
Então, é isso que eu peço para Deus, para que Ele me dê ânimo, me dê força, para que eu possa me dedicar mais nos momentos em que eu estou mais fraca. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É como a gente já até falou, né, uns tempos atrás, a gente é bem parecida nesse quesito. Quando a gente tá ruim, né, não tá bem, a gente quer dormir, quer ficar sozinha, quer se isolar, e na verdade tá indo na contramão do remédio, né? E depois que eu entendi isso, virou essa chavinha na minha cabeça, eu faço daí que você até citou, eu coloco o áudio. Deus, eu não tô conseguindo ler, porque eu não tô conseguindo me concentrar, mas fala comigo através do áudio, que eu vou ouvir, então. E daí eu posso até dormir, mas ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos. Nalva, tem oportunidade? Vou só ligar aqui o microfone, que hoje eu vou manter ele desligado. Bom, assim, eu não acompanhei qual livro vocês estão estudando essa semana, mas eu tenho lido. Eu sei que estava no final de Gálatas, então foi o que eu dei um apanhado, peguei um pouquinho de Efésios. Mas assim, é muito bom a respeito do que a irmã, acho que é Wiz, né? Ainda não consegui pegar seu nome, que é meio difícil. A respeito de quando Deus dá uma ordem pra gente, né? É tão complicado que assim, eu gosto muito de falar de amor, do amor de Deus, das coisas que Ele tem pra vida da gente, quando a gente realmente é obediente. Porque é muito fácil, né, falar do amor de Deus. Só que eu tenho ainda muita dificuldade em exortar. Quando Deus fala, e Ele me pega muitas vezes nisso, porque eu creio que Ele quer que a gente seja um filho completo, né? Que tanto fale do amor, como também, como a gente já fala do amor e as pessoas se aproximam mais por causa disso, eu creio que Ele também quer usar a vida da gente quando Ele tiver que fazer alguma correção, alguma puxão de orelha. E eu tenho dificuldade, porque assim, eu me sinto tão pequena, às vezes a gente acha que a gente sabe tão... E sabe mesmo, né? Se a gente for ver bem, a gente sabe tão pouco das coisas de Deus, apesar da gente estar lendo sempre, estar estudando sempre, estar sempre buscando conhecimento, orando para que o Espírito Santo fale através da vida da gente. E eu creio, eu sei que é o Espírito Santo que fala através da vida da gente. Só que ainda assim, eu ainda sinto aquela insegurança quando Deus dá uma ordem para eu exortar. E isso acontece muito comigo. E assim, eu peço perdão a Deus, porque eu já perdi várias oportunidades. E eu sei qual é a recompensa, porque a recompensa de Deus é tão boa, porque quando a gente cumpre uma ordem dele, é aquela alegria que ele põe no coração da gente. E isso não tem nada no mundo que pague. E às vezes eu perco a oportunidade de receber essa alegria porque eu deixo de fazer o que ele me mandou. Mas eu tenho trabalhado nisso também e eu creio que um dia, que não esteja muito longe, eu consiga cumprir todas as ordens que Deus quer, não só de falar de amor, mas também de exortar. Agradeço a oportunidade, viu, gente? Boa noite. Amém. Graças a Deus. Então, irmã Nalva, eu também pensava desse jeito por um bom tempo. Eu fiquei pensando em vários quesitos e uma das coisas que o Espírito Santo me veio a entender é que não sou eu, entendeu? Eu só sou o vaso, eu só sou o instrumento. Se você vê um violão, ele é lindo, maravilhoso. O violão do meu marido aqui, lindo, maravilhoso. Eu não sei tocar, então não acontece nada. Agora, na mão do Juliano é a coisa mais linda. Então é mais ou menos assim. Eu sou um instrumento na mão de Deus, então é dele. O fôlego é dele e é ele que vai capacitando. Amém? Estaremos orando aí em união sobre isso com a irmã, tá bom? A Nalva tá no grupo? Não, eu falei pra ela que eu vou colocar ela quando ela me autorizar. Tô esperando a autorização. Tá, mas então depois que terminar a live eu vou mandar um link de um louvor que eu tava vindo no caminho agora e eu ouvi. E ela falou, e eu nunca tinha ouvido, eu já ouvi, mas eu não lembrava desse louvor, que ele fala: pregador de rosas, pregue os espinhos também.
É maravilhoso. Não sei se as irmãs conhecem esse louvor. Eu vou mandar o link, daí você manda pra ela. Tá bom, mas ela já me autorizou ali, eu vou colocar ela no grupo. Deus abençoe. Irmã Amém. Cida, está com oportunidade nessa noite? Paz, Senhor, para todas. Glória a Deus. Quero ler aqui uns versículos em 1 Tessalonicenses. Para nossa meditação. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a verdade, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Voltar aqui, irmã. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmã? Para a nossa meditação essa noite, tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Cida. Deus abençoe. Então vamos lá para a minha oportunidade da noite, confirmada aí pela Luísa e pela irmã Cida. Exatamente aqui em 1 Tessalonicenses, que eu vou trazer. Eu ia vir com um complemento da semana passada, que aqui no livro de Timóteo, como a Luiz falou, Paulo escreve essa carta para Timóteo como um pastor mesmo, como deve ser a igreja, nananã. E aí lá também tem um outro texto relacionado à mulher. Semana passada não, semana retrasada, né? Que a gente falou sobre o cabelo comprido, a honra e tal. E eu ia falar um pouquinho sobre esse trechinho, mas daí eu lendo aqui, é esse pedacinho aí que a Cida leu e que você falou uma coisa e me fez lembrar, Luiz. Então hoje eu quero trazer como reflexão pra gente o que se recompensa praticar. O que se recompensa não, o que se recomenda praticar. Que nada mais é do que o preceito aqui do título do pedacinho aí que a irmã Cida leu. Não sei se a Bíblia de vocês tem os títulos, né, subtítulos. Então tá aqui preceitos diversos, preceitos diversos, votos e saudações, né? Mas antes de eu entrar aqui no que me chamou a atenção, eu vou no início de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no primeiro versículo. Amém? Vamos ler aqui do 1 ao 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Até aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar é a importância de saber, né? E por que me mudou, assim? Dessa vez não foi nada igual semana passada, tá? Hoje eu fiquei sabendo do segundo vulcão lá, não, terceiro, né? Terceiro ou segundo que entrou em erupção. E me deu um start, assim, eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso hoje à noite, na live. Então aqui no primeiro versículo do capítulo 5, Paulo já fala, viu, sobre isso eu não preciso falar para vocês, porque vocês já sabem, né, aqui. Não, é no 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então eu não preciso ficar falando dessas coisas, porque vocês já são instruídos na palavra, na verdade, e o próprio Jesus deixou, né, para nós essa passagem, e eu quero ir lá ler. Tá em Mateus, no capítulo 24. Vamos voltar lá.
Mateus capítulo 24. Referente ao versículo 1 aqui que Paulo escreve em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, acerca dos tempos e das estações. Eu vou começar então aqui no capítulo 24 de Mateus, no versículo 32 e o 33, que diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, finaliza a parábola aqui. Pensa, na maior parábola que Jesus deixou, é essa aqui. 2 versículos, mas que são, assim, fundamentais para nós, né? Se tem uma passagem que eu não lembro agora em qual dos evangelhos, que Jesus fala, né, para os fariseus: vocês observam as nuvens, sabe se vai chover, sabe se vai fazer sol e não sabe sobre as profecias, né, sobre a vinda do Senhor e tal. Então, Jesus dá um puxão de orelha ali neles, né? E aqui ele vem nos ensinando a aprender esta parábola da figueira, né? Então, todos os sinais estão aí. Jesus escreveu aqui, então deixou pra gente os sinais dos últimos tempos, né? E todos os sinais estão aí. Então, isso aquela igreja já sabia. Por isso que Paulo já chega falando, ó, isso daí a gente não precisa entrar nesses pormenores, né? E no versículo 2 ele fala sobre o dia do Senhor comparado ao ladrão. E foi Jesus também que ensinou. Na continuação aqui do capítulo 24, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 43, que diz assim: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, quando eu leio aqui a partir do versículo 43, o versículo começa assim: mas. Então, sempre que começa com mas, a gente tem que se perguntar: mais o quê? Né? O que é? Mais por quê? Mais considerar o quê? Né? Então, aqui, antes disso, ele vem falando sobre como seria, né? Ele estava dando ali como que eu posso falar? Uma analogia dos tempos de Noé. Né? Ele começa falando aqui a partir do versículo 37, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele deixa bem claro, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes de vir então, né, o juízo de Deus sobre a terra, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se eu não me engano, é no livro de Hebreus que fala que Noé ficou cerca de 100 anos, né, construindo. Enquanto ele construía a arca, ele ia proclamando a justiça de Deus, né? Arrependam-se e tal, aquela coisa toda. E ninguém levou em consideração e ninguém ouviu. Então, quando o Senhor Jesus traz pra gente essa passagem, a gente vai ler melhor quando a gente for para Gênesis, ele tá falando sobre isso. Olha, vocês vão estar falando, ó, o Senhor está vindo, ó, o Senhor está às portas, isso aqui é bíblico, isso aqui é sinal, mas o povo não vai dar ouvidos. Mas vai chegar um momento, aqui o 39, e não perceberam, ou seja, não deram atenção, não perceberam. Ah, não, o frio extremo foi por causa da nuvem, sei lá das quantas, e o fenômeno, sei lá das quantas, por isso que tá tudo louco o clima. Mas nós que temos o discernimento espiritual, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos que é para se cumprir os sinais, né? Até que veio o dilúvio e os levou a todos, e foram levados. E ele deixa bem claro: assim será também a vinda do Filho do Homem. A gente vai falar mais profundo sobre isso daqui quando a gente for lá para Apocalipse, tá bom? Só vou dando uma passada aqui do que é
a vigília do ladrão à noite. Então, mas considerai isto. Se o pai de família, se eu e você, soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, como eu e você sabemos dos sinais, nós estamos vigilantes. Nós sabemos e não vamos ser pegos de surpresa, né? Aí no versículo 44, por isso estai vós apercebidos. Então veja que lá no tempo de Noé, ó, e não perceberam até que veio o dilúvio. Aí Jesus termina falando, então vocês estejam apercebidos, ou seja, percebam os pequenos sinais, as pequenas, entre aspas, profecias se cumprindo, né? Apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses. Continuando aqui para o segundo ponto, né? O primeiro ponto, então, é a importância de saber. Então precisamos sim saber quais são os sinais, quais são as profecias, em que tempo estão sendo cumpridas, as que já se cumpriram, as que estão se cumprindo, né? E as que irão se cumprir. Então vamos lá pro segundo ponto, a partir do versículo 5. Não, eu li até o 3, né? Então vamos no 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia... Aí depende da tradução da Bíblia, mas esse dia aqui na minha Bíblia tá com D maiúsculo. Então aquilo que eu falei para vocês, toda vez que a palavra dia tá com D maiúsculo, significa dia do Senhor, a volta de Jesus, a redenção, tal, tá bom? Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vou ler de novo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Aí aqui dia minúsculo, ou seja, dia no sentido de luz, né? Somos a luz do mundo. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então vamos lá para a minha parte de exortação dessa noite. Sejamos sóbrios, esse é o segundo ponto. Aí quando a gente vai, sóbrio, eu não bebo, eu, por exemplo, nunca enfiei álcool na minha boca. Eu tenho aversão pelo meu histórico de violência doméstica com meu pai, eu não, nossa, dá até, então não é nem questão da nossa religião, nem nada disso. Quando eu era criança eu já tinha aversão a isso. Então aí você lê isso, sóbrio, eu nunca nem coloquei álcool na minha boca, então eu tô tranquilo. Mas quando a gente vai no dicionário, ver da onde veio a raiz da palavra e nananã, aí diz assim, que eu escrevi aqui. A palavra sóbrio vem por extensão da palavra são, que é moderado, que não está bêbado, né? O significado de sóbrio. Aí vem o exemplo. Fulião são, né? Este fulião está são na frase. Então, como vem da extensão da palavra são não no sentido de eles são muitos, são no sentido de curado, sem enfermidade e tal. Então eu fui lá para a palavra são, que não está estragado. Já começa assim, já. Pá, não está estragado. Ele está no original dele. Exemplo, esta fruta está sã, né? Ela está boa para o consumo. Que com
concorda com a razão, sensato, justo. Outro exemplo, política sã. Então, assim, a palavra sã vem trazer, então, um termo que até a Luiz colocou lá de manejar bem a palavra, perante o Senhor. Então, você está bom, você está apto, você não está enfermo, né? Você está apto para a noite desse mundo. Então, daí veio a pergunta a mim, né? Você foi estragado pela noite em que estamos passando neste mundo? E aí, para nossa reflexão, eu quero voltar lá para o capítulo 24 de Mateus, porque pode ver que o Senhor Jesus, ele foi seguindo as parábolas, tudo com aquilo que ele tinha acabado de revelar ali, né? Então, depois que ele revela os sinais, ele vai nas parábolas, para deixar o entendimento mais fácil. Então, vamos lá. Capítulo 24, capítulo 25, que é a continuação. É a parábola das 10 virgens, né? Que a gente conhece bastante. Já dá até pra gente fazer um teatro, tanto que a gente lê ela. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, com D maiúsculo, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o Senhor Jesus termina aqui a parábola. Então, o que eu quero trazer hoje, né, de start para a nossa vida aqui, através dessa parábola? A gente sempre escuta, eram todas virgens e nananã e nananã. Ou seja, essa parábola especificamente é da igreja, é sobre a esposa, é sobre a noiva de Cristo. Olha, todos vocês são noiva, né? E daí aqui fala que todas tosquenejaram, né? E adormeceram. Aí o versículo 6 que eu quero trazer pra gente. Mas, lembra que eu falei do mas? Mas o quê? Aí a gente volta a ler de novo, se não entendeu o comecinho lá, que eu acabei de fazer uma introdução. E a gente entende, mas depois que adormeceram e falou que umas eram loucas, outras prudentes, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então veja o seguinte: quando a Bíblia diz meia-noite, à noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e não sei o que da noite, significa noite é densas trevas. É o momento mais terrível da nossa vida, é uma fase de tristeza muito grande, de opressão, de angústia e tal, que todos nós enfrentamos, né? Então, quando Jesus fala nessa parábola, mas à meia-noite, é que vai chegar um tempo sobre essa terra que vai ser densas trevas, vai ser a meia-noite dos últimos tempos, né? Então, ouviu-se um clamor. Aí vem, nessa parábola, temos as 10 virgens, o noivo e ouviu-se um clamor. Alguém clamou. Quem que é esses que clamou? Esses que Paulo fala aqui. Vamos voltar lá e ler de novo, para dar aquele boom na nossa cabeça. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, não caiam no sono dessas densas trevas.
Sejamos vigilantes, sejamos sóbrios, sãos, né? Sejamos sãos diante de Deus, né? Diante desse mundo. Então, quem que vai proclamar? Aí vem o noivo. A igreja que está acordada. Somos nós aqui nessa live hoje proclamando para quem for assistir. Aí vem o esposo. Desperta. Amém? Então, voltando lá para o 25. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Vá ao encontro do esposo. Ainda dá tempo, né? E a palavra diz que elas se levantaram, né? Todas as vezes se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí tá a diferença do versículo aqui, voltando para... Ó, eu tô assim, ó, hoje, tá bom? Então fica segurando aí se você não quiser doer os dedos. Então, voltando aqui para 1 Tessalonicenses, quando ele fala aqui no versículo 10, que morreu por nós. Quem morreu? Jesus. Para que quer vigiemos, ou seja, vai ter gente que não vai estar vigiando. Quer durmamos, ou seja, vai ter gente que com a escuridão desse mundo vai dar um soninho nela e ela vai dormir, né? Ela não vai deixar de ser noiva, ela não vai deixar de ser virgem, ela não vai deixar de ter um segredo lá que eu já vou falar. Quer durmamos, né? Vivamos juntamente com ele. Então, o que vai determinar, né? Lógico, a Bíblia até fala, o Paulo fala muito sobre os fracos da fé. Olha, tenha paciência com estes e nananã. Então, tem os fracos da fé. O Senhor Jesus foi quem nos criou. Ele nos conhece a nossa estrutura. Então, vai ter aqueles que sim, estarão dormindo. Mas nem por isso eles não terão o azeite. Porque o que faz a diferença aqui na hora que elas vão ter com o noivo é que as lâmpadas delas não se apagaram, como das loucas. Então, assim, eu estava dormindo, mas no momento em que eu estava desperta, eu preparei o azeite da minha lâmpada. E aqui no finalzinho do versículo 10, Paulo fala, vivamos juntamente com ele. Então, quer seja a sua situação... Se você é daqueles crentes fervoroso, que tá bem alerta, que grita nas praças, que não sei o quê, ou se você é aquele crente que só fala quietinho na sua casa, e nananã, ou se você é aquele que tá vivendo, deixa a vida me levar, eu confio em Jesus e deixa a vida me levar. Tanto faz, aqui tá falando que a diferença vai ser se você vive junto com ele ou não. Se você vive junto com ele, o seu azeite não se acaba. Amém? Então, esse é o ponto que eu quero deixar sobre sejamos sóbrios. A importância da gente não deixar as nossas lâmpadas se apagarem. Porque, finalizando aqui o capítulo 25, aqui, o final da parábola, o Senhor Jesus, né, fala aqui na história que o noivo, ele responde, em verdade vos digo, eu digo uma grande verdade para você, com toda certeza, que vos não conheço. Então veja, ele não falou assim, por que você não se preparou? Por que você deixou a lamparina se apagar e não enxergou o caminho das bodas? Não, viu? Por que você está me chamando? Eu não te conheço. Esses dias mesmo eu fui no centro e meu nome, eu só conheço criança, Camille. É só criança. Criança tem um monte, agora adulto não tem. Aí teve uma mulher que gritou, Camille, com tudo. Eu levei um susto. Aí eu olhei, tipo assim, não te conheço, por que você tá gritando meu nome? Mas não era eu. Então, assim, mais ou menos isso que Jesus fala aqui na parábola. Por que você tá me gritando? Lembra que eu já falei quando a gente tava lá, né, nos evangelhos, naquela época. Sempre que você vê Senhor, Senhor, esse daí Jesus não conhece. Porque quando a gente conhece, Juliane não precisa me chamar 2 vezes. Ela fala mãe, ela pensa em mãe, eu já escutei e já tô indo saber o que tá pegando, o que tá acontecendo. Por quê? É parte minha, é um só corpo comigo, entendeu? É um pedacinho meu, e quem é mãe sabe desse mistério. Então a gente não precisa Senhor, Senhor, não. Senhor Jesus, e pronto, ele já tá ali do teu lado, sim, tal. É mais ou menos assim. Então toda vez que você vê Senhor, Senhor, 2 vezes na Bíblia, pode esperar que vai vir a patada, como diz o outro. Então ele fala que eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, né? E não, apartai-vos de mim é a próxima parábola, que a gente não vai falar hoje.
Então vamos voltar lá para Tessalonicenses. Então o terceiro ponto que eu quero deixar agora é o tema central, que foi o que me despertou, né? Os preceitos aqui, que Paulo vai terminar essa primeira carta, né? Preceitos diversos, tá aqui. Preceitos, então, significa o que se recomenda praticar. Então, depois que Paulo dá essa advertência, ó, vigia, tal, vocês são filhos da luz e nananã, estejam acordados. E, ó, pelo que vos exortai-vos, né? Então, aqueles que estão acordados, exorta para que os outros venham acordar também, né? Então, depois disso, Paulo passa... Gente, isso aqui que a Cida leu, que a irmã Cida leu, é um manual que a gente tem que seguir nesses últimos dias, nas densas trevas. Esse é o manual que a gente precisa seguir para termos, né, comunhão com o Cristo. Então, vamos lá. Então, aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 16, eu vou ler de novo o que a irmã Cida já leu, tá? Regozijai-vos sempre. Então, alegre-se sempre. Eu já falei uma vez, eu não sei se foi na oração ou se foi no culto, né? Como o Senhor Jesus se importa com a nossa alegria, né? Ei, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus não quer nos ver cabisbaixo, chorando e reclamando, enfim, qualquer que seja a coisa. Então, regozijai-vos sempre. Paulo já começa aí, né? E quando você vai lá para a medicina, quando você vai lá para a ciência, a ciência deixa bem claro, principalmente quem tem qualquer tipo de doença, se você leva uma vida feliz, nada pega no teu corpo, é um negócio assim muito de Deus mesmo. A Leni mesmo, eu brinco muito com ela. Vocês sempre vê a Leni dando risada, brincando. Eu nunca vi essa mulher doente. Eu falo pra ela que o dia que ela cair enferma, eu já vou dar tchau. Porque é Deus levando ela. Porque ela não fica doente. Nem uma dor de cabeça. Nada, gente. É incrível. Então, a segunda orientação. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando fala orar sem cessar, quando eu era criança, eu imaginava eu de joelho 24 horas por dia e virando a semana e enfim. Mas esse orar sem cessar, principalmente depois que eu fui mãe, eu levei para comigo o quê? Eu não posso, principalmente final de semana. A Juliane, apesar dela já estar com 5 anos, agora tá melhor essa fase, mas mesmo assim, o que você tá fazendo? E toda hora entra no quarto, e não sei o quê. Se me vê chorando, entra em choque. Por que você tá chorando? Tal, até ela entender que não é choro de tristeza, é choro de sentir a presença, né? Ela ainda não consegue entender isso. Então, quando Paulo fala que orar sem cessar, pra mim, é o tempo todo. Às vezes eu tô lavando louça, de repente eu começo a orar em espírito. Às vezes eu tô na fila do banco, eu tô, sei lá, na fila da entrada da escola, da minha filha. E eu começo a orar em espírito. Senhor, protege ela, guarda, blinda a cabeça dela para qualquer tipo de mensagem subliminar que queiram enfiar na cabeça da minha filha. Amém. Pronto, fiz uma oração poderosa ali, ninguém nem sonha que eu tava em oração. Então é mais ou menos isso aqui, pra mim, né, na minha visão. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando fala em tudo dá graças, é quando a gente aceita a soberania do nosso Pai, né? Eu quero ficar louca quando eu falo pra Juliane fazer qualquer coisa, ela fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não preciso te explicar, coma tudo a comida. Eu não preciso te explicar que você tem que tomar banho, você tem que escovar os dentes. Então, assim, é quando a gente aceita a soberania de Deus, em tudo a gente dá graça. No momento da adversidade, no sonho que não se concretizou, naquela faculdade que você iniciou e não terminou, nas frustrações da sua vida e dos seus sonhos, aí você para e pensa, peraí, se aconteceu comigo, eu estou no centro da vontade de Deus, tudo acontece, né, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né, aqueles que esperam em Deus. Então isso é bom para mim, eu só não entendo ainda, né, mas é bom para mim. E você começa a dar graças pela desgraça que te aconteceu, entendeu? Olha o mistério. Por isso que crente é louco. Por isso que Paulo fala, né? Para o mundo a gente é louco, é irracional isso aqui.
19, foi aí que a Luiz me fez lembrar desse 19 aqui. Não extingais o espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Então, não é o meu espírito, corpo, alma e espírito. É o Espírito Santo. Então, o que é essa palavrinha aqui? É estranha. E quando a gente foi entrar nas cartas de Paulo, eu falei para vocês. Lê as epístolas de Paulo, você tem que estar com o dicionário do lado. Senão você lê e passa batido. Aqui fala assim, não aniquila o Espírito Santo. Não despreze, né? Não anule, não mate, né? Aniquilar vem de matar, né? De acabar. Apagar também. Tudo nesses sentidos aí. Então presta atenção, porque o Espírito, a palavra de Deus diz que ele está ali, né? Com gemidos inexprimíveis e tal, e ele fica, né, fazendo com que a gente reconheça os nossos erros e volte de novo para o caminho certo. Então, assim, quando a gente ouve o Espírito Santo e não atende, depois ele vem nos exortar. Ele vem, ó, tá vendo? Como a Luiz falou. E quem nunca, né? Quem nunca? Misericórdia, eu já perdi as contas. Aí você começa a ficar ligeira depois. Da primeira surra, você fica... Então é melhor fazer certinho. Aí o 20. Não desprezeis as profecias. Desprezar é não dar importância, não dar valor. Então assim, Isaías... é livro velho. Gente, tem tanta coisa de Isaías se cumprindo agora. Daniel foi totalmente para os últimos tempos. Então, assim, um livro há trocentos anos atrás, porque eu não sou estudada nessas coisas, eu não sei quantos anos são, mas eu sei que é muito, que está se cumprindo agora, entendeu? Aquela conversinha com Daniel, com os anjos, viu, o que vocês estão falando aí, que eu quero saber? Aí o anjo fala, viu, isso aqui não é pro teu tempo, mas o Daniel quer saber, porque ele é curioso, como nós. E daí o anjo revela para ele. Então, são profecias de agora. Então, a gente não pode desprezar o Antigo Testamento. Tem uma era de um cristianismo que gosta demais de desprezar o Antigo Testamento. Não, só o Novo é válido. E não, a palavra de Deus, como a Luiz leu, né? Ela é inteira para edificação, exortação e tal. Deixa eu acelerar aqui. Falta uns 12 minutos. 21. Examinai tudo. Retende o bem, como eu sempre falo para vocês, gente, tem misericórdia. Examinar vem de observar com atenção, ser minucioso. Sabe quando você vai comprar aquela roupa que tá na banca da promoção? Eu acho que todas nós somos sábias. Ninguém cata uma blusinha sem olhar toda a costura em volta e traz e ao avesso enquanto tá na fila do caixa. É mais ou menos isso. Vem alguém falar alguma coisa, ou no púlpito, ou eu aqui na live, o que vocês têm que fazer? Examina, peraí, deixa eu ver se o que ela tá falando, tá batendo, tá batendo. Não, acho que não. Então isso aqui eu não vou pegar, essa viagem aqui da Camila, ela foi muito louca, esse aqui eu não quero. Então, você examinando tudo, retende aquilo que é bem. Então não vai crucificar o irmão. Em tudo a gente consegue tirar alguma coisa para proveito, em tudo. 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Veja, abster-se é evitar, desviar, né? Toda a aparência do mal. Então, quando a gente olha assim, daí você fica, será que é? Será que não é? Se você tá com a pulguinha atrás da orelha, afasta. Seja o que for, entendeu? Domingo mesmo eu tava conversando com a Leni, né? Terça, sobre algumas coisas que eu comecei a observar e peraí, isso não é pecado, mas isso tá fazendo mal pra mim, então eu vou me afastar. Simples assim, é uma auto-observação, né, que o Espírito Santo nos ajuda a fazer. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é aqui que eu tenho certeza que toda essa listinha aqui que eu acabei de ler, Paulo deixa para os últimos tempos. Paulo deixa para os cristãos que estão aí aguardando a vinda do Senhor, quer seja a sua morte individual, quer seja juntamente com o corpo de Cristo. Então aqui,
quando fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui já cai por terra aquele negócio que Deus só quer o coração. Ou que Deus só se preocupa com a alma. O meu corpo, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, enfim. Não, né? E não é só essa passagem, são várias que a gente vê. Mas essa daqui é uma maravilhosa. Corpo, alma e espírito plenamente. Quando fala plenamente, é tudo. Até o meu último fio de cabelo eu tenho que me santificar para o Senhor. Para que sejam irrepreensíveis, né? Não tenha nada de errado naquele grande dia do Senhor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então esse versículo aqui tá falando o quê? Tá linkando lá o início do versículo 23, né? Porque quem nos ajuda a santificar? O Deus, né? Deus nos santifica, ou melhor, Jesus, né, nos santifica a Deus, um negócio assim. Agora não tô lembrando a ordem. Mas os três são um, então tá valendo. Então, fiel é o que vos chama. Então, você vai ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo me alegrar com só arroz e ovo aqui na minha casa. Deus tá te chamando. Você vai até ele, o resto ele faz. Aí o Espírito Santo começa a colocar uma lupa enorme assim. Olha como você é saudável, comendo só arroz e ovo. Olha, como eu contei uma época, testemunho na igreja, falando bem rapidinho, quando a Juju nasceu, que a gente passou uma crise muito forte e eu só comia macarrão e feijão. E eu ficava, meu Deus, e essa menina precisa do leite, aquela coisa toda. E eu ia no médico, tem que comer verduras, legumes e frutas. E eu, Jesus, tem de misericórdia. E quando eu amamentava ela, eu orava, Senhor, todos os nutrientes dela, que ela precisa pro corpo dela, o Senhor vai dar através desse macarrão e desse feijão. E vocês viram aí, minha filha se alimentou por muito tempo no leite, nunca teve problema nenhum, é saudável até hoje, glória a Deus por isso. Então é nesse sentido. E isso não vem de mim, como a Camila é santa. Não, vem de Deus, que eu ouvi ele me chamando, falei, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, eu sou fraca, eu sou pó, me ajuda, Deus. E aqui, 25, irmãos, orai por nós. Então aqui Paulo ele está pedindo, irmãos, orai por nós. Então quando fala nós é o corpo de Cristo, gente. Orem uns pelos outros, né? Agora, quando acabar a live, tudo, se você for orar antes de dormir, eu não sei como que é o seu costume, fala com o Senhor, Senhor, muito obrigado por ter me despertado nessa noite. Agora eu peço, desperta o resto do teu corpo. Eu profetizo na minha célula, na minha igreja, no meu lar, no meu emprego, que vai ser um Pentecoste puro da tua palavra, né? E 26 aqui. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Esse ósculo santo aqui, teve uma vez que eu ouvi, que era tipo aquele negócio dos padres, que eu não sei o nome, que eles dão, né? Hóstia, sei lá. Hóstia. Eu fugi da igreja católica quando eu estava ainda na primeira comunhão. Então eu não terminei, não lembro o nome. Mas eu já ouvi gente falando que era isso aqui. E eu fui atrás, saber o que era esse ósculo. Ósculo santo é dar um beijo, cumprimentar com um beijo. Era um cumprimento fraternal. Igual a gente tem o costume de a paz do Senhor, né? A paz de Deus, graça e paz. Então, cada um tem um dialeto. É o nosso costume aqui, mas até hoje, né? Os judeus cumprimentam dessa forma, tá bom? Então, isso só era cumprimentado com quem tinha essa comunhão, né? Tanto que a gente vai lá na traição de Jesus, Judas beijando o mestre, né? Então, 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Conjuro quer dizer um pedido que você não pode me negar, né? Eu estou te intimando a fazer isso, né? Então, eu estou cumprindo aqui o meu papel. Quando a gente lê a primeira carta de Tessalonicenses e esse versículo fez assim, bum, na minha cabeça, falei, eu tenho que ler isso aqui para alguém. Isso é coisa minha, tá? É loucura minha, aí vai parte da minha viagem, tá bom? Lógico que ele tá falando isso aqui para quem levou a carta à igreja de Tessalônica e foi lendo lá pro povo. Mas eu trago para mim, pro meu tempo. Eu tenho que ler isso aqui para todo mundo. E eu tô lendo hoje. 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
e que a graça do Espírito Santo seja conosco nessa noite, no final dessa live, seja a hora que você esteja assistindo. Amém? Porque o tempo está próximo. E eu estava comentando, não lembro se foi com a Luísa ou se foi com a Francine, e sobre tantas coisas que têm acontecido no mundo e a mídia não tem divulgado, sabe? E principalmente no mês de julho eu fiquei assim abismada, apavorada com tanta coisa que aconteceu em julho. Então eu hoje vendo a notícia do vulcão de ontem, né? E linkei tudo aqui e eu fui pesquisar. Eu falei, gente, em julho aconteceu muita coisa. Como eu até comentei com a Luísa, eu não assisto jornal de TV aberta, eu assisto jornal pela internet, acompanho também notícia internacional, porque é onde eu tenho mais confiança, tá bom? Então eu vou trazer aqui alguns fatos rapidinho para eu não estourar muito tempo, de acontecimentos só no mês de julho, tá? De 2021. Então lá nos Estados Unidos houve... Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Meu papel tá tudo torto hoje. Não, aqui. Alemanha, Bélgica e Holanda debaixo d'água. Então foram as chuvas mais fortes em um século. Foi nesses países aí. Só destruição. No Japão, tsunami de lama no centro do país. Foi arrastando tudo. Os vídeos, eu assisti os vídeos na época e assim foi terrível. Esse no Japão foi no dia do meu aniversário. Então eu fiquei com isso muito registrado na minha cabeça. Iraque declara feriado no dia 4 de julho pelas temperaturas que ultrapassaram 50 graus Celsius. Vocês têm ideia do que é 50 graus Celsius? E o seu sistema elétrico do país entrou em colapso, de tão alta que estava a temperatura. Então ninguém conseguia sair de casa, nem para ir para a escola, nem para trabalhar, nem nada. Estados Unidos, tornados por toda parte do país. Colômbia Britânica, no Canadá. Onda de calor mata quase 800 canadenses. Entre dia 25/6 a dia 1/7, ou seja, em uma semana. 800 pessoas morreram com mortes relacionadas ao excesso de calor, com incêndios florestais e outras coisas. Estados Unidos também, com ondas de calor, foram 83 mortes relacionadas com o excesso de temperatura que chegou a mais 9 graus Celsius do que eles estão acostumados. Índia, calor severo, oscilando na casa dos 40 graus. As Nações Unidas, né, que é responsável por essas catástrofes, fizeram um levantamento de, em 2021, mortes entrando na casa dos 2 milhões de pessoas pelo mundo todo, só com desastres naturais. Ou seja, em 50 anos foram multiplicados esses números por 5. Isso é ou não é sinal dos últimos tempos? Aí trazendo agora para o Brasil, para finalizar. Frio intenso, né, em julho que tivemos aí, com sensação térmica entre a casa de menos 25 graus Celsius, com neve na região sul. Isso foi registrado em Santa Catarina, que é a cidade mais gelada do nosso país. E se chegou aqui no Sudeste, a gente sentiu, imagina lá para baixo como que não foi. Então, o que acarretou para nós aqui, para a nossa nação? Gerando perca bilionária na safra de milho, por isso que está tudo extremamente caro. O óleo de soja, as carnes, porque as rações são feitas de milho. Eu fui comprar cuscuz, eu vi que subiu. O cuscuz é super barato. Por que tá acontecendo? Porque o cuscuz tá ficando caro, o negócio tá ficando tenso. Fubá é barato, é tudo coisas do milho, né? Que a nossa terra é rica. E com isso foi a maior perca da safra da história do nosso país. Então veja, nosso país que é rico em alimento, né? E agora, né, os vulcões aí, que o último agora que foi no dia de ontem, para quem quiser pesquisar, foi no Guatemala. E ele é considerado o vulcão de mais eruptivo, ou seja, que contém mais larva, que contém mais poder de destruição. E tá na América Central, né? Aqui pertinho da gente. Então eu finalizo essa live aqui com o primeiro ponto, né? A importância de saber. Então, quando a gente sabe dos sinais, a gente se agarra mais em Deus
E essas coisas, esses probleminhas minúsculos da vida aí, eles ficam menores ainda, porque a gente vê que o nosso Senhor está às portas, né? E não vai demorar. Amém? Deus abençoe por essa noite maravilhosa. Agora, no livro de Timóteo, né, 2 Timóteo, que a gente já iniciou hoje, a gente vai ler mais sobre isso, sobre os finais dos tempos, que Paulo vai ensinando como Timóteo tem que falar sobre isso na igreja, né? E até Apocalipse a gente vai ver muita coisa ainda, né? Antes de Apocalipse. Tá bom? Então vamos orar para encerrar. Alguém gostaria de fazer oração hoje? Luiz, faz pra gente, fazendo favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos e em comunhão, Senhor, aprender mais da Tua palavra. Ouvirmos, ó Pai, que só o Senhor é o Deus da salvação, o Deus que nos traz a esperança neste mundo, Senhor. Pai, nós te damos graça por todas estas palavras, por todos esses compartilhamentos, Senhor, acerca do Teu grande amor a nosso respeito. Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, sê conosco, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, quebranta-nos, ó Pai, para que possamos te obedecer, para que possamos, ó Pai, seguir os teus mandamentos e viver o teu propósito, pois sabemos que não é nada disso tem a ver conosco, tudo isso tem a ver contigo, Senhor. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.